Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Alexandre do canal Carcoça e no vídeo de hoje eu trago para vocês A Ordem do Tempo de Carlo Rovelli. Enfim, apesar do início dramático aqui, esse livro é muito interessante. Bom, eu vou ser o mais breve possível, porque essa obra aqui é uma obra de não ficção, é uma obra mais teórica, mas eu achei pertinente, né? Porque como dá pra gente linkar isso daqui com algumas obras de ficção científica que falam sobre essa questão do tempo. Aqui, A Ordem do Tempo, o Carlo Rovelli, e apresentando para vocês, obviamente, o Carlo Rovelli, primeiramente. Eu não conhecia o trabalho dele, vim conhecer aqui, depois que eu li uma entrevista dele na BBC, que justamente durante essa entrevista o jornalista faz referência desse livro dele aqui, e aí eu descobri, para minha surpresa, que já tinha esse livro publicado aqui no Brasil, traduzido e publicado aqui no Brasil, né? Adquiri a obra assim que chegou, demorou um pouquinho, mas eu li e devorei esse livro, porque o livro é incrível, incrível. Como eu falei, apesar de ser um livro teórico, mais especificamente da área da física teórica, no caso, o Carlo Rovelli é um físico teórico, dá para linkar com obras de ficção. E aí eu vou tentar, no finalzinho, fazer o link com essas, né, principalmente um filme. Tem um trecho aqui que me lembrou muito, ele faz um questionamento, aí até fiz uma marcação lá que me lembra muito a premissa e a conclusão de uma obra cinematográfica. Antes de eu dar continuidade aqui, já tem 2 minutinhos, eu gostaria de pedir, antes de mais nada, se você, né, puder ajudar a gente, deixando seu like, comente aí se você gostou, se você não gostou. Não gostei de filme de livro teórico, é um saco, traz ficção, gosto de ficção, gosto disso, gosto daquilo. Comenta aí. Se gostou também, comenta também. O que mais? Compartilha esse vídeo se você tem ali um amigo, uma amiga que curte esses assuntos, que é entusiasta ou que gosta, né, de física e tal, e de ficção científica. Manda lá pra ele, compartilha lá com ele e também, não se esqueçam, se você é novo aqui, se inscreve no canal. Valeu? Então vamos lá. A obra aqui do Carlo Rovelli é bem curtinha, né, mas ela é profunda, apesar de ser, né, não dá pra gente julgar uma obra pela capa, obviamente, e nem pela quantidade de páginas, veja bem. Carlo Rovelli, ele é um físico teórico, como eu falei aqui, italiano, físico teórico, ele é especialista em gravidade quântica, mas assim, como não é a minha formação, eu sou apenas um entusiasta, então assim, questões mais técnicas, questões relacionadas a equações, mais matemáticas, que ele aborda aqui também, inclusive, tem muitas notas de rodapé, como um típico livro acadêmico. Cara, bicho, tem umas fórmulas de física aqui, sabe, aquela matemática avançada que eu não faço a menor ideia do que se trata. Mas ele é muito didático, é muito acessível, apesar de ser um livro para pessoas que dominam o assunto ou então para leigos, como no meu caso, tá? Não fiquem assustados. O livro é dividido em 3 partes, e aí eu preciso pegar aqui, porque é a pessoa que não fez o roteiro, então eu estou pegando de memória as partes mais importantes, as partes que foram mais significativas para mim, que me chamaram mais atenção, que me fizeram mais refletir sobre esse aspecto. Essa primeira parte é a desintegração do tempo, a segunda parte é o mundo sem tempo e a terceira parte, as fontes do tempo. Na primeira parte, que é uma parte mais teórica, uma parte mais específica, por assim dizer, é uma parte em que ele vai mostrando do primeiro capítulo até o último capítulo, ele vai mostrando pra gente como foram os avanços dentro da física. Ele se vale muito do storytelling. Eu percebi muito essa metodologia dele para pegar uma parada, um assunto extremamente complexo e reduzir, mas sem perder a qualidade, reduzir esse assunto de forma acessível para qualquer público, para qualquer leitor. Então, esse é um ponto importante da obra dele. Ele trata de assuntos complexos, muito abstratos. Tem uma parte ali que ele vai falar sobre redes de spin, que ele coloca alguns diagramas, que ele coloca ali algumas imagens que interpretam essas redes de spin. É muito ficção científica, é muito abstrato. Então, na primeira parte do livro, ele vai mostrando pra gente uma cronologia do avanço científico, como que surgiram lá atrás os questionamentos sobre o tempo. Nessa primeira parte, o capítulo mais importante aqui é o capítulo 2, que é o capítulo 2 onde que ele vai falar sobre a entropia
entropia, a segunda lei da termodinâmica. Eu já conhecia sobre, né, já tinha lido sobre entropia. Existem várias obras de ficção que tratam a entropia de uma forma filosófica, e é daí que essa linha que eu curto muito, né, essa parte mais teórica, mais abstrata da física quântica, da física relativística, quando vai para esse caminho da filosofia. E quando vai para o caminho da filosofia, geralmente se esbarra com a filosofia existencial. E aí eu gosto muito quando uma obra fictícia, ficção científica, um filme, uma série, ele vai para esse caminho. Inclusive, tem um conceito que ele utiliza no capítulo 2, que é um conceito que eu não sabia, que eu não conhecia. Inclusive, eu tive uma certa dificuldade para entender, mas quando chega lá no final, ele retorna nesse assunto novamente, ele retorna novamente na entropia, dá outros exemplos simples, e aí ele vai explicando esse conceito que é a visão de mundo desfocada. Humanamente falando, nós temos uma visão desfocada do mundo, do universo, da nossa realidade, porque a gente não consegue ver todos os detalhes da realidade. Logo, a nossa visão ela é limitada, e isso vai ter um impacto na hora da gente interpretar, na hora da gente perceber o que é o tempo. Na segunda parte, quando ele fala aqui, ó, na segunda parte, o mundo sem tempo. O mundo é feito de eventos, não de coisas. A inadequação da gramática, dinâmica como relações, eventos quânticos elementares e redes de spins. Essas redes de spins aqui, que, mano, é muito abstrato. Muito, muito, muito abstrato. Destacar aqui o capítulo 7, a inadequação da gramática. O que ele fala nesse capítulo aqui? A nossa linguagem, ela também é limitada, bem como a nossa visão. Uma vez que a nossa linguagem é limitada, a nossa linguagem, então, ela só consegue falar de algo ou apontar para algo no passado, algo que aconteceu, algo que acontece e algo que vai acontecer. Então, a gente não consegue a nossa gramática, ela não consegue se desvencilhar dessa limitação. E isso acaba, logo, né, atrapalhando um pouco o nosso entendimento, a gente conseguir aprofundar um pouco mais sobre a natureza do tempo, o que é o tempo, para que o tempo serve, como perceber o tempo e assim por diante. A parte 3, que ele fala aqui das fontes do tempo, que ele vai mais para o aspecto filosófico, existencial, inclusive, quando ele fala o tempo é ignorância, tempo térmico, que ele volta novamente, né, à entropia, tempo quântico, perspectiva, nós é que giramos, idexicalidade, palavrinha bem complexa. O que emerge de uma peculiaridade é a entropia, não a energia que impulsiona o mundo, vestígios e causas, o perfume de Madeleine, as fontes do tempo e irmã do sono. E a terceira parte, eu acho que é a terceira parte que eu acho mais bonita, mais poética, que o Carlo Rovelli mostra, né, pra gente aqui, que não adianta a gente ficar, desesperado para tentar desvendar o que é o tempo, não adianta a gente ficar desesperado querendo voltar no tempo ou ir no futuro, por conta da entropia, né, isso até então é impossível de se acontecer. Eu acho muito bonito isso na terceira parte, que ele vai tirando, né, todo aquele manto de autoridade de um físico teórico e vai colocando ali o Carlo Rovelli, o ser humano Carlo Rovelli. E aí é por isso, cara, nossa, depois que eu li esse livro, eu fiquei extremamente fã desse cara. Eu quero pegar outras obras que ele já escreveu e ver se ele segue, né, nessa linha, ele fala da parte teórica e também tem um aspecto filosófico. Tem um trecho nessa terceira parte aqui que ele recomenda, inclusive, a leitura de um livro do Nietzsche, inclusive. Do Nietzsche, eu achei bem interessante isso. Agora eu não lembro, acho que é Ecce Homo, não lembro agora se é Ecce Homo, enfim. E aí na terceira parte, basicamente é isso, não tem muito o que enrolar aqui com vocês. É uma parte que ele vai muito ali para a questão poética, para uma questão filosófica, que aí ele fala sobre memória, que nós somos seres feitos de memória. Ele fala que o que define o ser humano, né, ele dá um exemplo lá, né? Imagina que você tem uma pessoa e essa pessoa sofre um acidente e esse acidente acontece, priva ela de lembrar do seu passado. Logo, essa pessoa ela se encontra vazia. Ela não tem mais personalidade porque ela não lembra, ela não tem mais memórias de quem ela é e o que ela vivenciou. Então, quando isso acontece, a gente verifica, né, empiricamente, que nós somos feitos de memória. E a nossa percepção, quando a gente percebe assim,
há 30 anos atrás, há 50 anos atrás. A gente percebe essa sensação da passagem do tempo, quando ele explica ali, né, teoricamente, na questão mais específica dentro da área dele, quando ele fala ali, na segunda parte, inclusive, ele fala que para a física, na natureza, dentro do universo, não existe essa parada de presente, passado e futuro. Isso quem fez foram seres humanos, foram nós que fizemos isso. E aí, quando ele fala sobre a questão da memória, cara, vai profundo essa questão. E aí, o filme que eu lembrei, que ele fala aqui, que está na página 33, que ele fala assim, ó, na página 33. Vocês vão me aguentar aí, viu? Eu vou ler aqui os trechinhos aqui. Ele faz o seguinte questionamento. Portanto, a diferença entre passado e futuro, em última análise, está ligada a esse desfocamento, ou seja, essa visão limitada do mundo. Se fosse possível detectar, olha só o que ele fala aqui, se fosse possível detectar todos os detalhes, o estado exato, microscópico do mundo, será que os aspectos característicos do fluxo do tempo desapareceriam? Aí, né, o filme que eu lembrei aqui foi A Chegada, porque a personagem, assim, claro que é uma ficção científica, que brinca na questão da linguagem. A Chegada, você tem ali uma linguista muito importante, que já prestou serviços para as Forças Armadas dos Estados Unidos, e de repente, em diferentes pontos do mundo, aparecem objetos, umas pedras assim, pá, pousa. Do nada. Um dia para o outro, aparecem essas pedras, tipo uns monumentos. Imagina como se fosse uma estátua da Ilha da Páscoa, flutuando em cada ponto do mundo. Estados Unidos, Europa, acho que Índia, China e Rússia. Principais potências. Primeiro que eu gostei disso, que não fica centralizado ali nos Estados Unidos, porque sempre acontece as coisas em Nova York, Estados Unidos e tudo mais. E aí, essa linguista, ela é contratada para tentar desvendar a linguagem dessas criaturas alienígenas, que são octopoides. É um tipo de vida completamente diferente da vida que a gente conhece, né, o ser humano e tal. E aí ela passa a fazer contato com essas criaturas e descobre que eles têm uma linguagem. E lá na frente, quando ela decodifica essa linguagem, a linguagem dá o poder de ver o passado, o presente e o futuro, ou seja, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E ele fala isso daqui. Ele fala exatamente isso daqui na obra dele. Eu acho incrível isso. Quando ele fala sobre, ele faz esse questionamento, se fosse possível detectar todos os detalhes, o estado exato, microscópico do mundo, será que os aspectos característicos do fluxo do tempo desapareceriam? Sim, ele responde. Se observa o estado microscópico das coisas, a diferença entre passado e futuro desaparece. O futuro do mundo, por exemplo, é determinado pela condição presente, nem mais nem menos que o passado. Muitas vezes dizemos que as causas precedem os efeitos, mas na gramática elementar das coisas não há distinção entre causa e efeito. Então, quando a gente vai, por exemplo, deixa eu tentar explicar isso daqui. Quando a gente vai para a física quântica, que é a parte da física que vai estudar partículas muito pequenas, muito pequenas. Nessas condições extremamente microscópicas, o tempo não existe, porque há um limite para essa medição que a gente coloca como tempo. Quando chega nesse estado quântico, nesse estado microscópico, que ele dá até umas escalas aqui, né? Escalas de Planck, por exemplo, o tempo de Planck, que eu achei sensacional isso. O tempo não existe. E aí, ó, pá. Aí lembra também do Dr. Manhattan. O Dr. Manhattan é um personagem do Watchmen que, depois que ele sofre um acidente no laboratório, ele percebe o tempo que, para ele, não tem distinção entre passado, presente e futuro. O Dr. Manhattan, ele está ao mesmo tempo no passado, no presente e no futuro. O passado, o presente e o futuro, para o Dr. Manhattan, esse personagem do Watchmen, todos esses três momentos estão acontecendo ao mesmo tempo. Cara, mano, humanamente, a gente seria impossível de compreender isso. Na física, na teoria, é impossível de compreender isso. Imagina vivenciar isso. E aí, para não me estender muito, eu gostaria de ler aqui para vocês, para finalizar, não sei se isso daqui vai ser positivo, ou se vai bater negativo em vocês, mas é uma mensagem muito bonita que ele coloca aqui no final, que eu acho que esse trecho aqui
É sensacional esse trecho aqui, que é na página 145 e na página 146, basicamente já bem no finalzinho do livro, que ele fala assim, ó: assim, o tempo é a forma como nós, seres cujo cérebro é feito essencialmente de memória e previsão, interagimos com o mundo, é a fonte da nossa identidade e do nosso sofrimento. Buda resumiu isso em poucos ensinamentos, que milhões de homens assumiram como fundamento da própria vida. O nascimento é sofrimento, a decadência é sofrimento, a doença é sofrimento, a morte é sofrimento, a união com aquilo que odiamos é sofrimento, a separação daquilo que amamos é sofrimento. Não obter o que desejamos é sofrimento. É sofrimento porque depois perdemos o que temos e aquilo a que nos apegamos. Porque tudo o que começa termina. O que sofremos não está nem no passado, nem no futuro. Está aqui, agora, em nossa memória, em nossas antecipações. Ansiamos pela atemporalidade. Sofremos a passagem. Sofremos o tempo. O tempo é o sofrimento. Isso é o tempo. E por isso nos fascina e nos inquieta. E talvez também por isso você esteja lendo este livro. Porque não é nada além de uma estrutura instável do mundo, uma flutuação efêmera no acontecer do mundo. Aquilo que tem a característica de dar origem ao que somos, seres feitos de tempo, que nos faz existir, que nos dá o presente precioso da existência, que nos permite criar a ilusão fugaz de permanência, que é a origem de todos os sofrimentos. E aí, ele finaliza aqui, né, com um trecho de uma música de Strauss, que aí, quem quiser depois, né, pega aqui e lê. Então é isso. A Ordem do Tempo, de Carlo Rovelli. Senhoras e senhores, muito obrigado, né, por permanecer até esse momento. E espero que vocês tenham gostado. Novamente, deixe o like, compartilhe, se inscreva e comente nos comentários. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.